Eu quero começar esse vídeo falando da disponibilidade dos filmes hoje, né? Eu assisti esse filme, por um acaso, em 2010 ou 2011, pelo YouTube mesmo, né? E eu tava vendo, né, pesquisando pra fazer esse vídeo, eu vi que esse filme foi banido e censurado em algumas partes do mundo. Eu já tinha noção disso na época, mas agora ficou um pouco mais claro. Vou mostrar isso com mais detalhes quando for propriamente pro vídeo, né? Então eu acho que esse é um aspecto interessante de pensar, essa questão de recepção e como alguns filmes, às vezes, nem são tão avaliados bem na época, até porque às vezes eles são cortados na censura. Ou às vezes até essa questão de censura e banimento cria uma aura no filme na época. Então, são aspectos curiosos que tem que se levar em conta pra gente pensar essa questão da recepção. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e comente sugestões de filmes que você tem curiosidade de saber como foi a recepção desses filmes e até em comparação como é hoje, né? Será que esse filme sempre foi um clássico? Será que esse filme é um clássico injustiçado, etc. Enfim, bom, sem mais delongas, vamos falar hoje da recepção do Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Tobe Hooper, lá em 1974 e como é hoje. Então, vamos a isso. Então, como é de praxe, vamos começar então pelas estrelinhas do Letterboxd, né? Eu adoro esse filme, dei 5 estrelas. Vamos ver com meus colegas de Letterboxd aqui pra ver a recepção do Massacre da Serra Elétrica. Uma média geral de 5 estrelas, tem umas 3,5, 3 estrelas. Bem parecido até com o Enigma de Outro Mundo, né? É um filme também que quase todo mundo viu. Ah, tem uma estrela aqui, olha. A Isabel Wittmann não gostou muito do filme. Aqui. Mas no geral, a gente percebe que o Massacre da Serra Elétrica é bem quisto, né? É um filme bem adorado pelo menos por essa... por parte da cinefilia, né? Eu acho que a gente pode considerar, então, que o Massacre da Serra Elétrica ele é bem avaliado, né? Hoje em dia, pela crítica cinematográfica do Letterboxd. Pelo menos do meu ciclo social de seguidores. Mas para não ficar só no Letterboxd, né? Aqui nós também temos um jornal de hoje. O The Guardian tem uma crítica... Opa! Tem uma crítica do Peter Bradshaw, de junho de 2024. Ele dá 5 estrelas, né? Se a gente ficar só nas estrelinhas. Mas aqui ele também, eu li um pouco dessa crítica, ele faz um contexto geral e avalia como o Massacre da Serra Elétrica foi influente pro cinema de terror que veio posterior a ele. E avalia também as semelhanças não, né, mas faz um certo paralelo com o Psicose, né, do Hitchcock, né, afinal os dois filmes foram baseados no mesmo caso. E faz recapitula um pouco sobre o filme. Mas no geral, é uma crítica bastante positiva, né? É uma boa avaliação. Pensando também em... já avaliando, né, como o filme foi influente posteriormente, né? Enfim, 5 estrelinhas aqui no Peter Bradshaw. Eu também encontrei aqui um programa da Cinemateca Portuguesa que também faz um certo... fala sobre a exibição do filme por lá. E comenta também de maneira positiva, tratando como um clássico, etc. Enfim, eu acho que também a gente for para pensar como o filme teve vários remakes e tentativas de reboot, acho que já demonstra como essa história e esse filme foi influente, como ele ainda se tenta se aproveitar desse sucesso, né, do sucesso do filme. Mas enfim, vamos ao MUBI. O MUBI também é um filme 7.9. Também dei 5 estrelinhas aqui. E a avaliação também, no geral, a gente tem essa parte do MUBI onde tem as críticas, né? A opinião dos críticos também, o filme 5 estrelas. E no geral também a galera aqui também dá uma nota bem alta.
Eu acho que já deu pra perceber então que o Massacre da Serra Elétrica hoje em dia ele é visto como um grande clássico, né? Um filme 5 estrelas, um filme bastante elogiado, um filme que é bastante adorado. Mas aqui mesmo no MUBI a gente tem as críticas, né? Mas e a gente consegue encontrar uma crítica da época, que já não é uma crítica tão positiva assim, né? E aqui a gente tem uma crítica do David Keller, de 74. Eu acho que é uma crítica bem interessante pra gente já ter um pouco do termômetro de como esse filme foi recebido na época, né? E aqui ele diz que o filme é um baratíssimo banho de sangue, dirigido por Tobe Hooper, ganhou uma reputação considerável entre críticos de orientação ideológica que admiram a forma astuta com que o filme iguala valores da classe média ao canibalismo e ao massacre generalizado. O filme atinge o espectador mais por sua intensidade do que por sua técnica, mas Hooper de fato tem talento. Então, essa é uma crítica que a gente já consegue notar um pouco de como o filme foi recebido. A gente não consegue ver o resto do artigo, o filme a gente só tem esse parágrafo mesmo. E basicamente é isso, então. Agora a gente pode propriamente ir para as críticas da época. Vamos então voltar para 1974. Então é isso, acho que já deu para perceber um pouco sobre como é a recepção do filme hoje, né? Como o filme é visto hoje. Então acho que a gente já pode ir lá para 1974, no momento que ele foi lançado, e ver como é que foi a recepção do filme. Vamos lá. Então vamos começar aqui com Roger Ebert, né? Assim como o Enigma de Outro Mundo. Como vocês podem ver, o Roger Ebert também não foi muito fã do Massacre da Serra Elétrica, né? Também não foi muito favorável com as estrelinhas. Mas bora ver aqui o que ele escreveu, né, sobre o filme. Bom, basicamente ele diz que o Massacre da Serra Elétrica é tão violento, grotesco e encharcado de sangue quanto o título promete. Um verdadeiro Grand Guignol cinematográfico, né? Esse Grand Guignol, na verdade, é um circo de horror antigo lá da França, do século XIX, se não me engano. E também não possui um propósito aparente, ao menos que provocar nojo, medo, seja um propósito. E ainda assim, de certa forma, o filme é uma espécie de conquista estranha, excêntrica. Não consigo imaginar por que alguém gostaria de fazer um filme assim. E ainda assim, é bem realizado, bem interpretado e assustadoramente eficiente, né? A crítica do Roger Ebert é até relativamente positiva em algum aspecto. O filme é baseado em fatos reais, segundo a narração que abre. Pelo que eu sei, isso pode até ser verdade, embora eu não me lembre de ter ouvido falar desses crimes em particular, né? Que ele repercute um pouco na questão dos letreiros iniciais do filme. A história se passa numa área isolada do Texas. Começa a descrever um pouco mais sobre o filme e depois faz um desvio para uma velha casa de aparência assombrada. A garota se cansa de esperar, bate na porta, enfim, tá contando sobre o filme. E há, por exemplo, uma montagem eficaz de cortes rápidos do rosto da última garota, seus olhos arregalados, seu grito e atuações bizarramente efetivas da família dementada. No fim, porém, resta uma produção eficiente a serviço de um filme desnecessário. Filmes de horror e exploração quase sempre dão lucro se forem feitos com o orçamento certo, por isso fornecem um bom ponto de partida para cineastas ambiciosos que não conseguem financiar projetos mais convencionais. O Massacre da Serra Elétrica pertence a um grupo seleto, junto com Noite dos Mortos-Vivos e Last House on Left, né, o filme do Wes Craven, dos filmes que são muito melhores do que o gênero exige. Eu adoro esses dois filmes. O que, no entanto, não significa que você vá necessariamente gostar de assisti-los. Bom, eu acho que é uma crítica relativamente positiva do filme, eu acho que na verdade é bem positiva, tirando as estrelinhas, eu acho que no final ele não fala relativamente mal do filme, só fala desse aspecto mais grotesco e esse aspecto mais voltado pro horror. Eu tô pra ver um filme de terror que tenha esses elementos de gore mais violentos, que o Roger Ebert faça uma crítica positiva, né? Ou até dê mais estrelinhas. Essa questão de estrelinha eu sei que é uma bobagem, mas eu acho que colocando em contraste, nesse contraste temporal, é algo interessante pra gente perceber um pouco sobre a percepção do filme em diferentes épocas. Ok, vamos agora para uma notícia da época, né? Aqui um pôster da época de propaganda tratando sobre o filme, ressaltando um aspecto. Deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Tem que abrir aqui, clicar para outra página. Deixa eu ver se consigo aproximar para ver o que trata aqui. Não. O zoom fica muito próximo. Deixa eu ver, mas acho que basicamente está falando de ser baseado em fatos reais, etc. Fazendo propaganda do filme, né? Vou pro próximo aqui.
Aqui é uma revista, outra revista, depois eu vou falar sobre isso. Aqui essa é uma notícia da época. Essa crítica é do jornal de Los Angeles, aqui de 74, né? Rasteja no sangue, né? No gore. Aqui, falando sobre o filme, né? Descrevendo o roteiro. Aqui um pouco do lado tem uma ficha técnica. E basicamente aqui vai contar um pouco sobre a história do filme. E sobre a questão da trama, a questão de verossimilhança, né? E como a trama se desenrola, que talvez não siga... um aspecto até que o Roger Ebert fala, por exemplo, no filme do Enigma de Outro Mundo, né? Que falando sobre as localizações do filme, sobre o material que foi utilizado, o roteiro, da violência do filme, né? Falando sobre a tortura dos personagens, a loucura dos outros personagens, falando aqui sobre a Final Girl do filme, né? Marilyn Burns, falando que ela faz um tipo de papel que requer pulmões fortes. Basicamente é isso, né? Ressaltando que ela passa o filme todo gritando. Enfim, essa é uma crítica da Linda Gross. Não conheço a Linda Gross. Enfim, eu acho que é um pouco dessa crítica da época que ressalta esse aspecto grotesco do filme. Eu acho que isso é bem comum, todas as críticas que tratam sobre o filme. Mas enfim, vamos agora para as revistas, talvez? Não, tem essa notícia aqui, esse site aqui, um site japonês, né? Mas a gente consegue traduzir aqui com o Google. Cadê? Deixa eu traduzir aqui para o português. Vamos confiar que a tradução está minimamente correta, mas esse site aqui é interessante para a gente também tratar um pouco sobre como foi uma recepção na época. Tem um relato da época, né? Tem um comentário aqui que eu achei bem legal. Aqui embaixo. Aqui. Lembro-me de ter visto esse filme no cinema quando era criança, no ensino fundamental, e de ter ficado realmente assustado. Era uma época despreocupada, quando não havia classificação indicativa e qualquer um podia assistir a filmes. Mas os pais que levavam seus filhos para ver os filmes também eram pais, de certa forma, eram tão tóxicos quanto o filme. Bem, para justificar a atitude dos pais, os cinemas não distribuíam panfletos naquela época, só tinham cartazes quando o filme era lançado, então não havia nenhuma informação prévia. As informações da época vinham de revistas e de cinema como a Roadshow, tal, televisão, né? Interessante esse relato aqui, até pensando como o filme foi censurado na época, banido, mas no Japão parece que pessoas conseguiram assistir. É tão aterrorizante, as cenas que o personagem principal é sugado e seu corpo se debate como... Enfim. Acho que deu pra entender, mas acho um relato interessante da época. De quem assistiu, né? De quem tava lá, especialmente do Japão. Vamos seguindo aqui. Esse é o site francês. Aqui a gente consegue também traduzir, que nem o site japonês. Deixa eu traduzir aqui. Mas basicamente vai estar repercutindo o relançamento do filme em DVD. Aí tem uma história do filme, uma história de produção, uma análise também do filme, uma crítica. Interessante, mas o que eu queria ressaltar aqui é sobre o lançamento, né? O lançamento nos Estados Unidos em 74 foi seguido pelo lançamento na França. Imediatamente foi bloqueado pela censura da época, que proibiu com a única justificativa de que o filme violava a dignidade humana por meio do seu realismo excessivo. Podemos imaginar a reação da Comissão de Classificação Cinematográfica Francesa ao descobrir um mundo sombrio, fazendo de um açougueiro o protagonista de um filme. Enfim, aqui ressaltando mais esses aspectos, mas só para pontuar essa questão do banimento, né? Essa questão da censura que o filme sofreu em alguns lugares, especialmente ressaltando esse aspecto do realismo, né? Que depois conta de outras anedotas do diretor e do filme, mas eu trouxe mais esse ponto aqui para ressaltar essa questão da censura que o filme sofreu, né? Em alguns lugares, aqui ressaltando a questão da França. Aqui tem esse site, salvo engano, é um site americano mesmo. E aqui ressalta eu trouxe esse site mais para falar dos lugares que ele foi banido. Aqui a gente começa aqui no Brasil, que foi banido em 74. E a França, né, ali embaixo, como a gente já viu, né, comentou ainda agora. Alemanha, Austrália, Finlândia, Noruega, Grã-Bretanha, e assim vai, né? Todos... Aqui, a maioria foi banido por violência, pelo certo realismo do filme, né? Eu realmente queria encontrar alguma notícia de jornal, ou até se a gente tivesse acesso aos papéis da censura da ditadura, para ver o que foi dito sobre
Massacre da Serra Elétrica aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu queria muito ver. Finalmente, vamos falar das revistas. A gente tem aqui essa aqui. Essa aqui é a revista Frankenstein. Na verdade, Castle of Frankenstein. O Castelo do Frankenstein. Era uma revista que começou sua publicação em 62. Era uma revista focada em filmes B. Vou dar uma folhada aqui na revista. Tem uma matéria interessante sobre o Massacre da Serra Elétrica. Vamos vendo aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui na capa. Já tem algumas outras matérias. Vamos folhear aqui a revista. Aqui já começa, na verdade, com o Massacre da Serra Elétrica, já na primeira página. Tem um artigo bem interessante aqui sobre o Massacre da Serra Elétrica. Eu vou dar uma resumida aqui, que basicamente como a revista ela é focada nesse aspecto do horror, ressalta como o Massacre da Serra Elétrica ele dá um degrau a mais, né, nesse tipo de horror, com ênfase no espancamento. É um filme que expande os limites do terror e da repulsa cinematográfica, ao tal ponto que somos obrigados a redefinir o termo terror. Damos crédito à história da mesma medida em que acreditamos em pesadelos enquanto dormimos, né? Então, o aspecto do realismo, né? O filme abre com um letreiro falando de que o filme foi baseado em crimes reais, né? Isso dá um aspecto importante para o filme, né? Ressaltando também a influência dos mortos-vivos e ressalta que é uma nova escola de horror americano com raízes no Psicose. Ressalta que os filmes de horror antigo, né? Os filmes da Hammer, os expressionismo alemão, eles são olhados com uma beleza estética, assim, né? Os leitores dedicados da revista vemos beleza nesses horrores clássicos. Vez ou outra não achamos aterrorizantes. Esses novos filmes de horror é mais sangrento, mas não é uma característica distintiva. Mais decisiva é uma mudança de ênfase que reflete na atuação, fotografia e direção, num tom mais repulsivo e profundamente perturbador. Outrora isso poderia ser mostrado diferente. Nós chegamos a um polo oposto das damas góticas, né? Então esse novo horror é um horror totalmente diferente daquele horror mais estético dos filmes da Hammer, por exemplo, né? E ele ressalta uma afirmação interessante, né? Que talvez seja mais moral mostrar a morte de uma vítima de maneira realista do que estetizar, né? Como os filmes antigos, né? Uma crítica bastante interessante que aponta como o Massacre da Serra Elétrica talvez apontasse para um novo estilo de horror que estava surgindo, né? O texto do Paul Hohen. O outro texto é mais uma crítica convencional, falando de aspectos, contando a história do filme e analisando mais formalmente, né? Eu acho que essa primeira crítica é mais interessante de ressaltar. Mas vamos dar uma folheada aqui na revista, que tem o Drácula do Andy Warhol, né? O do que infelizmente nos deixou recentemente, então acho que é até interessante dar uma olhada aqui na revista. Imagens do filme. Que outros filmes de monstro. Olha, O Fantasma do Paraíso, o filme do Brian De Palma. Bem interessante esse filme musical. O Jovem Frankenstein. Essas revistas são bem legais. Eu queria ter uma versão física dessas revistas. Aqui, Star Trek. Enfim, vamos dar uma geral aqui na revista, só para vocês terem uma noção de como eram as publicações da época. O acesso era esse, né? Antigamente aqui, a capa e a contracapa da revista. O Castelo do Frankenstein. Vamos para outra revista. Aqui a Film Comment. É uma revista mais especializada. 77 a revista. É uma revista mais voltada para cinefilia, talvez, mas não tão... A Castle of Frankenstein é mais de gênero, né? Esse aqui é mais geral, assim. Mais de artigos. Tem um artigo interessante aqui também, um pouco mais técnico, digamos assim, sobre essa questão da recepção do Massacre da Serra Elétrica. Aqui outros artigos, mas enfim, esse é um artigo que relaciona com o Carrie a Estranha. E comenta a partir de uma coluna do New York Times que tratava sobre violência no cinema, né, que deu alguma repercussão na seção de cartas do New York Times. E comenta sobre justamente o Massacre da Serra Elétrica ter sido um fracasso e ter sido resgatado pela cinefilia, que impulsionou uma fama, né, abre aspas para a crítica que esse texto está comentando, né? A primeira fase foi uma repetida febre entre os cinéfilos. Dos cinéfilos, o filme foi adquirido pelo Museu de Arte Moderna, comprado para a coleção permanente do museu. Exibido timidamente no programa Review, graças aos seus prestígios do museu, chegou a Cannes, né? Eu não tinha me ligado que o filme tinha tido uma exibição em Cannes, né? Vou até botar um trecho aí do Tobe Hooper em Cannes, dando entrevista, né?
enquanto eu continuo lendo o texto, né, que lhe proporcionou uma exibição amplamente divulgada em Cannes, né. O filme naturalmente obteve um sucesso de escândalo previsível e tedioso. Não faz muito tempo, os dois bons rapazes texanos que criaram essa pequena e atraente obra se viram em Hollywood, assinando nada menos que um contrato de 5 filmes com a Universal Studios. Nesse artigo, dessa revista aqui, está comentando esse outro artigo que saiu na New York Times, desse Stephen Koch, que está meio que criticando esse sucesso repentino que o Massacre da Serra Elétrica teve, né? Pensando, a gente já está em 77 aqui, né? A exibição em Cannes foi em 75. Mas ele faz algumas correções. Vai pontuar que o filme, na verdade, foi um sucesso moderado nos drive-ins, né, de cinema locais do país. O Museu de Arte Moderna não comprou uma cópia, mas sim recebeu uma doada pela distribuidora Bryanston. O filme foi exibido em Cannes 3 meses antes de sua apresentação na mostra crítica, portanto, a cadeia de relações causais que está no texto não faz muito sentido. Enfim, ao fim e ao cabo, ele faz uma análise interessante sobre o filme, né? O Massacre da Serra Elétrica não se tornou um filme cult, como alguns filmes genuinamente ruins, como A Noite dos Mortos Vivos e O Topo. Eu discordo severamente desse cara aqui eu nem anotei o nome dele aqui da Cinema Comment. Eu adoro os dois filmes, inclusive talvez algum dia eu faça um ontem hoje dos Noites dos Mortos Vivos. Seus atrativos são muito sutis, muito focados na apreciação visual para despertar a paixão de alguém. Sua audácia reside em nos acostumar, temporariamente, ao ossuário, não no que nos revela depois de termos estado lá. Possui a visão de sua sensibilidade peculiar, mas carece de um contexto para situar essa visual além do nosso cotidiano. Para seus propósitos isso basta. Mas, para realmente ver um mundo abalado em seu eixo, você terá que procurar em outro lugar. Experimente Carrie, né? Ele começa a repercutir Carrie. Eu vou tentar ver outros artigos, dar uma folhada aqui na revista. Tem esse outro artigo aqui do Kong e não tá mais carregando. Uma pena, né? Mas já deu pra entender um pouco aqui da Film Comment de janeiro de 77. Vamos para outro lugar agora. Vamos a um blog. Aqui é o blog Black Hole. Basicamente, esse blog ele vai fazer o que eu me propus a fazer. Mas ele vai tratar sobre a repercussão especificamente na Inglaterra. Falando sobre as revistas de cinema na década de 70. Vai tratar um pouco sobre essa questão da recepção e vai falar sobre a produção do filme e sobre essa revista. E vai falar sobre essa revista Cine Fantastique, que eu consegui encontrar essa revista e está aqui. Tem uma crítica do Massacre da Serra Elétrica daqui, a Cine Fantastique, uma revista especializada no gênero, que é a capa bem bonita. Os filmes do Terence Fisher. Uma edição especial sobre o Terence Fisher, né? A gente tem alguns tópicos aqui, a gente não encontra nada sobre o Massacre da Serra Elétrica, né? Eu até pensei que não tinha nada relacionado ao Massacre da Serra Elétrica, enfim. Mas uma edição especial sobre os filmes do Terence Fisher. A gente tem aqui algumas imagens bem interessantes. Não sei que filmes são esses, mas parecem bem legais. É uma repercussão da carreira do Terence Fisher como um todo. Filmografia, etc. Aqui tem umas críticas de filme. Tem até uma crítica do Tommy. Aqui, do Tommy, do The Who. Aqui. E finalmente a gente tem uma crítica aqui. Death Race 2000, eu adoro esse filme. É com o Sylvester Stallone. Mas está bem aqui nas letras miúdas. Massacre da Serra Elétrica. Que vai ressaltar que, apesar dos aspectos mais amadores do filme, né, questão de orçamento, o filme consegue proporcionar alguns choques muito profissionais. Quando o jovem entra na casa, é marretado, a audiência é reduzida a um silêncio atônito. Não está preocupado com a verossimilhança, né, ressaltando a questão de fuga. Esse é um aspecto que bastante pessoas citam ao falar de filme de horror. Eu acho isso muito curioso. E sim, está preocupado em criar um ambiente grotesco. E repercute um pouco mais a história do filme. E aqui umas imagens. Uma imagem, né, do filme. Uma crítica curtinha da época. Da Cine Fantastique. Aqui tem vamos dar mais uma olhada. Olha, aqui tem as estrelinhas. Bora ver se a gente encontra o Massacre da Serra Elétrica aqui. Tosso? Caramba, eu adoro esse filme. Caramba, ele foi mal avaliado, porque eu adoro esse filme. Eu gravei um podcast sobre ele. Aqui, Massacre da Serra Elétrica.
Foi um pouco melhor que o Torso, 2 estrelinhas. Vamos ver aqui um pouco mais. Vamos ver outro filme aqui. Olha, o Jovem Frankenstein tirou 3. Porra, tá bem demais o Jovem Frankenstein, mas, porra, como é que o Torso tira nota baixa, pô? Não passou de ano. Ó, Death Race 2000. Foi até um pouco melhor que o Massacre da Serra Elétrica. Tá tirado uns zeros aí, né? Aqui... que mais? Chamar Acorde do Fellini. Nada mal, né? Que mais aqui? Acho que é isso, então. Deixa eu mostrar um pouco mais da revista aqui. Essa é a Cine Fantastique. Vamos... Pois é, eu peguei essa revista nesse blog aqui. Esse blog faz um pouco dessa repercussão e do banimento, especialmente na Inglaterra, trazendo algumas publicações. Essa outra publicação que eu não encontrei. E revistas especializadas no tema, né, de fantasia e horror. E fala sobre a questão de lançamento e relançamento do filme. A revista da Hammer, que também repercute sobre o filme. Essas revistas da Hammer, infelizmente, eu não encontrei. Essas revistas são meio difíceis de achar. Algumas revistas até existem em bibliotecas, versão física, mas digitalizada é mais difícil. Aqui um pouco de alguns trechos dessas matérias ilustradas. Também trata sobre o relançamento o lançamento do filme em home video. E, enfim, essa aqui, olha, essa Fangoria. Ela foi a primeira edição da Fangoria, repercutiu sobre o Massacre da Serra Elétrica. Infelizmente a gente não acha essa revista inteira. A gente acha alguns trechos, especialmente essa matéria principal sobre o Godzilla. Mas é isso, essa experiência em blog, né? Eu também queria falar um pouco sobre essa experiência em blog. Galera comentando aqui. E eu queria encontrar o dono desse blog, né? O Black Hole. Até essa publicação de 2013, né? Mas até tem um contato dele aqui, do Twitter, né? Mas tá fora do ar, não funciona. Isso é uma experiência interessante de blog, assim, se for para pensar essas coisas que a gente encontra em blog, né? Mas infelizmente ficaram perdidas na internet. E acho que é isso que eu tinha para mostrar aqui. Realmente essa experiência em blog era uma coisa que eu gostava bastante, né? Da gente encontrar esses blogs perdidos que tratavam sobre filmes ou tinham até links pra gente baixar filmes e séries que a gente não encontra tão facilmente. É interessante que ainda hoje a gente encontra alguns blogs ainda funcionando, né? Quase como se fosse... de novo, acho que traz essa experiência da gente encontrar esses registros do passado que são muito interessantes, só que agora na internet, né? Então os blogs acabam sendo, além do Internet Archives, né? Acabam também trazendo essa experiência de você ir num sebo e encontrar esses registros da época, né? É algo muito interessante, ao mesmo tempo triste, né? Porque às vezes a gente fica querendo até conhecer essas pessoas que estão por trás desses blogs, né? E, infelizmente a gente não tem mais esse tipo de contato, né? É isso então, eu acho que já deu para ter uma noção de como foi a recepção do Massacre da Serra Elétrica lá em 74 e 75, né? Essa questão de banimento, censura e como o filme, na época ele já, a crítica especializada, especialmente essas revistas focadas em horror, como eu trouxe, já apontava que o filme estava levando para um outro lado os filmes de horror, né? Eu acho isso bastante interessante, até na discussão sobre essa origem do slasher. O slasher também começou mais ou menos nessa época, né? A partir do Black Christmas, mas tem muita gente, inclusive encontrei algumas críticas francesas da época, não, francesas mais recentes na verdade, que tratam o Massacre da Serra Elétrica como se fosse um slasher. Eu diria que o Massacre da Serra Elétrica não é um slasher, até sendo mais rigoroso com a terminologia do slasher, mas isso fica mais claro no podcast que eu gravei. De novo, vai estar na descrição o link. Mas eu acho interessante pensar como naquela época eles já visualizavam o Massacre da Serra Elétrica como um filme que estava trazendo novidades, estava trazendo uma nova possibilidade para o cinema de horror. E a própria relação com Psicose e até o Noite dos Mortos-Vivos, né, que parece que foi uma influência pro Tobe Hooper. Mas outro aspecto que eu acho interessante da gente pensar também nessa questão é essa noção de que o filme foi baseado nessa história do Ed Gein, né, do serial killer lá dos Estados Unidos, né. Hoje em dia a gente tem a série do Tremembé, que trouxe algum tipo de discussão sobre você, de alguma maneira, romantizar criminosos, mas isso era algo que já era feito lá atrás, né, e hoje em dia, talvez, eu estava até pensando numa relação assim,
nas tragédias gregas, por exemplo, que utilizavam mitos que eram amplamente conhecidos pela sociedade grega da época, tanto que não tinha nenhuma dessas questões com spoiler, porque as pessoas já sabiam o final da história. Então, basicamente, era mais a representação e todo o resto da história que importava nas disputas de teatro. E eu penso hoje como os crimes, esses crimes meio que criam esses mitos comuns, onde a gente já sabe a história, a gente só vê representações diferentes. E no caso, tanto Massacre da Serra Elétrica como Psicose meio que traz uma representação diferente da história do Edguy, talvez, né? Então eu acho que isso é um aspecto interessante pra gente pensar sobre essas representações na época, né? E hoje em dia. Eu acho que isso daria um vídeo, na verdade, pensar nessas representações de filmes, representações de crime, na verdade, em cinema, né? Mas enfim, era isso que eu queria tratar hoje. Daqui a 15 dias eu trago mais um ontem hoje. Eu vou pedir de novo que você se inscreva no canal se você gostou do vídeo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe, curta e dê sugestões de filmes que você tem interesse de saber como é que foi a recepção do filme na época em relação a como é hoje, né? É isso então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.